Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos dar sequência às aulas de ciências. Essa semana a gente continuando aí os temas, né, do nosso livro. Nós vamos para o tema 4, que é sequência, né, do assunto que a gente estava vendo da última aula, dos nutrientes, né, dos principais nutrientes que formam aí os alimentos, né, que constituem os alimentos que fazem parte aí da nossa dieta diária, tá? Bom, na aula passada a gente viu que quando a gente fala, né, de nutrição, né, a palavra, né, o termo nutrição envolve muito mais do que simplesmente a questão de nos alimentarmos, né, a questão de nos alimentarmos, de fazermos a digestão, né? A questão nutrição, né? A questão nutricional, a palavra nutrição envolve muito mais do que isso, né? Envolve aí desde a ingestão dos alimentos até o processo respiratório, né? O processo de circulação sanguínea e tudo mais, tá? Bom, e aí dos nutrientes que compõem os alimentos que comemos, existem 5 principais, que nós já vimos 2 na aula passada, né, na aula anterior, as vitaminas e os sais minerais. Já vimos quais são algumas, né, das principais vitaminas que existem, as suas funções, né, onde elas são encontradas principalmente, as deficiências, né, que algumas vitaminas no nosso organismo, o que pode causar, tá? E também falamos sobre os sais minerais, a importância, né, dos sais minerais, onde eles são encontrados principalmente, né, nos alimentos. E dando sequência aos 5 principais nutrientes dos alimentos que nós ingerimos, faltam então os outros 3 nutrientes, né, os carboidratos, os lipídios e as proteínas. São esses 3 então nutrientes que a gente vai ver agora nesse tema 4. Tá bom? Vamos começar então pelos carboidratos. Os carboidratos, os famosos carboidratos, né, os principais inimigos de quem faz dieta, quem costuma fazer dieta, né, para tentar perder peso, os carboidratos aí são os maiores inimigos, né? Porém, nós não podemos esquecer, e vocês vão entender que os carboidratos são muito importantes, tá? E eles devem fazer parte da nossa alimentação, mesmo que em pequena quantidade, mas eles não podem deixar de fazer parte da nossa alimentação, tá bom? Os carboidratos, eles têm como principal função ser fonte de energia para o nosso corpo, tá? Então, a principal função dos carboidratos é fornecer energia para o nosso organismo. E onde nós encontramos carboidratos? Olha, carboidratos a gente encontra, assim, numa quantidade enorme de alimentos. Desde frutas, raízes como mandioca, batata, cenoura, beterraba, tudo aquilo que nasce, né, que nós comemos, né, que nós nos alimentamos, que nasce debaixo da terra, né, costuma ter uma reserva muito grande, né, de carboidrato. A gente vai ver qual tipo de carboidrato. Além disso, os cereais também têm grande quantidade, né, de carboidratos. As farinhas, porque são fabricadas a partir do trigo, né? O trigo tem é uma planta, né, que acumula também uma grande quantidade aí de reserva, né, de carboidrato, e o mel, tá? Então, os carboidratos estão principalmente encontrados aí nesses grupos, né, de alimentos, tá? Quimicamente falando, pessoal, os carboidratos eles podem ser classificados em 2 tipos: carboidratos simples e carboidratos complexos. Então, nós podemos classificar os carboidratos como simples ou complexos. Dos carboidratos simples, nós temos o principal, mais conhecido, é a glicose, tá? A glicose é um carboidrato simples e normalmente
é o carboidrato que é o principal nutriente que fornece energia para as nossas células, tá? Então, de todos os carboidratos existentes, a glicose é um carboidrato simples e é o principal fornecedor de energia para as nossas células. É como se fosse o combustível, vamos dizer assim, tá? Como se fosse o combustível das nossas células, tá? Dos carboidratos complexos, a gente tem vários tipos, tá? Um dos mais conhecidos é a sacarose. A sacarose é o popular açúcar comum, tá? É aquele açúcar, né, que a gente usa aí no nosso dia a dia. É o açúcar extraído, fabricado a partir da cana-de-açúcar, né? Produzido a partir da cana-de-açúcar. A sacarose é um tipo, então, de carboidrato complexo, tá bom? Sacarose é um tipo de carboidrato que tem sabor adocicado, mas nem todos os carboidratos têm sabor adocicado, tá bom? Nem todos os carboidratos têm sabor adocicado. Existem dois tipos de carboidratos complexos e que fazem parte assim da nossa dieta, né? Fazem parte da nossa alimentação em vários alimentos que a gente consome, mas que não tem sabor adocicado. Então, nós vamos ver dois exemplos, o amido e a celulose, tá? Vamos começar pelo amido. O amido é um tipo de, assim como a sacarose, o amido é um tipo também de carboidrato complexo. Porém, a única coisa que é diferente é que a sacarose é um carboidrato complexo de sabor adocicado, tá? Já o amido não tem sabor adocicado, mas também é um carboidrato complexo, tá? O amido é encontrado onde? O amido é justamente aquele carboidrato que é encontrado principalmente nas raízes, tá? Então, o amido é muito encontrado na beterraba, na cenoura, na mandioca, na batata doce, tá? O amido também é muito encontrado no milho, no arroz, tá? No trigo, nos grãos de trigo. Consequentemente, tudo que é feito a partir dos grãos de trigo, né, como a farinha do trigo, por exemplo, pães, rosca, bolacha, massas em geral, né? Massas como macarrão, lasanha, né? Tudo que é feito a partir da farinha, bolos, tem uma grande quantidade de carboidrato, tá bom? Então, tudo que é derivado aqui dessa reserva, né, do amido que nós consumimos, tá? Vai ter uma grande quantidade de carboidrato, tá bom? Outra fonte de carboidrato complexo, né, outro tipo de carboidrato complexo que todas as plantas têm é a celulose. A celulose também é um carboidrato complexo. A celulose é um material, é um carboidrato complexo que faz parte da parede celular, é aquela camada que envolve todas as células vegetais, tá? A celulose é um tipo de carboidrato que nós não conseguimos digerir, tá? Mas quando ela está dentro do nosso organismo, porque nós ingerimos, né, as plantas, os vegetais de uma maneira geral, elas se transformam nas fibras alimentares, tá? E aí, no nosso intestino, essas fibras alimentares vão ajudar no bom funcionamento do nosso intestino, tá? Então, a ingestão de determinados grupos vegetais com essa reserva, né, de celulose, tá? Vão se transformar aí, né? Vão se transformar em fibras, né? E essas fibras vão auxiliar, especialmente quando a gente ingere uma grande quantidade de água, olha a importância da água aqui. Então, quando a gente ingere uma grande quantidade de água, né, no nosso dia a dia, essas fibras, elas vão a celulose, ela vai se transformar nas fibras dentro lá do nosso intestino e vão ajudar o nosso intestino a funcionar de uma maneira melhor, tá bom? Bom,
Como eu já disse, os carboidratos eles são muito importantes, tá, para o nosso corpo. Eles são os principais fornecedores de energia para o nosso organismo, tá? Vocês já devem ter percebido que normalmente pessoas que têm assim, pessoas que trabalham, né, que têm um serviço assim muito pesado, né, pessoas, por exemplo, pedreiros ou trabalhadores rurais, né, que trabalham assim na roça, né, que na lida ali o dia inteiro, o pedreiro que fica lá o dia inteiro, né, serviço pesado, no sol. Vocês já devem ter percebido que o prato, né, desses trabalhadores não é lá muito pequenininho, né? O prato na hora do almoço aí desses trabalhadores é um prato bem cheio, tá? Justamente por quê? Porque essas pessoas têm um trabalho muito pesado. Então, quanto mais pesado o trabalho, mais energia essas pessoas vão precisar, né, de repor para poder conseguir trabalhar mais a parte da tarde. Vou dar um exemplo para vocês, no caso de jogadores de futebol. Um time de futebol, normalmente quando tem uma partida, por exemplo, marcada para as 4 horas da tarde, vocês sabem que todo time de futebol tem uma grande equipe, né, de médicos, fisioterapeutas e tal, né? E tem nutricionista também, tá? A equipe de nutricionistas, né, eles preparam, assim, comidas especiais, né, todas pensando, assim, no bom desempenho dos jogadores. E a alimentação dos jogadores no dia do jogo, especialmente, assim, o cardápio do almoço, né, do pré-jogo, né, no almoço antes do jogo, é um cardápio, assim, riquíssimo em carboidratos. Então, normalmente, assim, é um cardápio que vai ter bastante massa, tá? Vai ter arroz, com certeza. Arroz tem muito carboidrato. Com certeza vai ter uns 2 tipos de massa, assim, tipo macarrão, lasanha, alguma coisa assim. Pão também é acostumado a ser servido na hora do almoço. Ou seja, tudo com bastante carboidrato. Por quê? Para que forneça bastante energia para os jogadores, tá? Para que na hora do jogo, é claro que eles já vão ter feito a digestão, né? Lógico. Mas na hora do jogo, todo esse carboidrato que eles consumiram, que eles ingeriram na hora do almoço, eles vão ter todo esse carboidrato já, né? Digerido e já pronto para ser gasto na forma de energia durante a partida, tá bom? Por que eles não engordam? Justamente eles não engordam, por quê? Porque tudo que eles consumiram, que eles ingeriram na hora do almoço, eles já gastaram durante a partida, tá? Eles vão gastar durante a partida, certo? Então, normalmente, só para vocês terem uma ideia, normalmente um jogador de futebol, durante uma partida inteira, né, que costuma durar aí o período normal, 90 minutos, um jogador costuma perder aí de 2 a 3 quilos por partida, tá? Então, quer dizer, é muita coisa, tá? Um jogador, ele precisa consumir aí muita energia para ele poder gastar depois durante essa partida. É por isso que ele não vai engordar. Agora, se você almoça uma pratada dessa, rica em carboidrato, e vai deitar no sofá e fica a tarde inteira deitado e não gasta essa energia, é lógico que a tendência é você engordar, tá? Porque todo esse carboidrato, quando ele não é, olha lá, presta bem atenção nesse finalzinho aqui, quando esse carboidrato, ele não é utilizado pelo organismo, quando a energia, né, desse carboidrato que você consumiu não é utilizada pelo organismo, o que vai acontecer com esse excesso de carboidrato? Ele vai começar a se acumular no seu corpo na forma de lipídio, que é o próximo nutriente que a gente vai ver. Lipídio é gordura, tá?
Então, esse carboidrato vai se transformar em gordura, vai começar a se acumular, né, no seu corpo, especialmente embaixo da pele, né, sobre a camada da pele, é onde vai formando as gordurinhas, né, e aí leva o indivíduo a engordar, tá bom? Vamos então para os lipídios. Os lipídios pode parecer que são ruins, né? Porque a gente fala em lipídio, né? Ah, lipídio é gordura. Gordura é tudo ruim. Não, de jeito nenhum. Nem todos os lipídios são ruins. Aliás, os lipídios têm a sua função importante no nosso corpo, tá? Os lipídios são importantes para o nosso corpo, porém, numa certa quantidade, tá? O exagero, o excesso é que é prejudicial para a nossa saúde, tá bom? Então, os lipídios, eles são popularmente conhecidos como gordura ou óleos, tá? Muita gente chama de gordura ou óleos, tá? Os lipídios, eles podem ser de origem tanto animal quanto vegetal. Então, as gorduras, elas podem ser originárias tanto dos vegetais, que são mais saudáveis, né? A gordura a gordura originária de um vegetal é mais saudável, e a gordura vinda de um animal, extraída de um animal, tá? A gente vai ver exemplo daqui a pouquinho. Bom, qual que é a função, então, dos lipídios no corpo humano? Olha, tem uma função super importante. Os lipídios no nosso corpo, eles atuam, além de também, como os carboidratos, atuar como fonte de energia, né? Quando uma pessoa, por exemplo, está com falta de carboidrato no organismo, a pessoa ela vai começar a consumir, então, energia da onde? Dos lipídios, tá? Então, os lipídios também podem fornecer energia para a pessoa, quando ela deixa, por exemplo, de consumir carboidrato, tá? Além disso, os lipídios, eles também vão participar de processos importantes no nosso corpo. Por exemplo, eles fazem parte da composição das nossas células, tá? Os lipídios estão também relacionados à produção de hormônios e determinadas vitaminas, por exemplo, a vitamina D. O lipídio está intimamente ligado aí à produção da vitamina D no nosso organismo, tá? E alguns hormônios também. Os lipídios estão aí ligados também na participação aí na produção de alguns hormônios do nosso corpo. E os lipídios também auxiliam na manutenção da temperatura do nosso corpo, evitando a perda de calor pelo nosso corpo, tá bom? Então, os lipídios são importantes, sim, na saúde do nosso organismo. Agora, vamos entender da onde, né, nós tiramos os lipídios, né, da onde nós extraímos os lipídios que nós consumimos. Então, vamos lá. Bom, como eu disse, os lipídios eles podem ser extraídos tanto de animais quanto de vegetais. Então, olha só, nós temos como exemplo de lipídios de origem animal, nós temos como exemplo, olha, a cera de abelha, tá? Por exemplo, a gordura que se tem na gema do ovo, a gordura das carnes, tá? A gordura do leite, são alguns dos exemplos de gordura de lipídios que são extraídos de origem animal, tá bom? Então, os principais lipídios de origem animal são esses, tá? Das carnes, do leite, leite e seus derivados, né, lógico, a gema do ovo e, no caso da cera de abelha, tá bom? Agora, esses lipídios, em quantidade adequada, tá? Eles fornecem um nutriente bastante importante, tá? Que é o colesterol. O colesterol, vocês já devem ter ouvido falar que tem o colesterol ruim e o colesterol bom, tá? O colesterol, quando ele está num nível saudável no nosso organismo, ele é fundamental para a nossa saúde, tá?
Então, o colesterol, ele é super importante, por exemplo, para a formação, como eu já disse, de alguns hormônios e especialmente na produção de vitamina D, tá bom? Agora, e os lipídios de origem vegetal, onde que a gente encontra? Os lipídios de origem vegetal a gente encontra especialmente, olha, nos óleos vegetais, né, como por exemplo o azeite de oliva, tá, que é o azeite extraído do óleo de azeitona, tá, o óleo de girassol, o óleo de soja, o lipídio, por exemplo, de determinadas frutas, como por exemplo o abacate, tá? O amendoim, as castanhas, as nozes, tá? São todos alimentos que contêm uma quantidade de lipídio de origem vegetal, tá bom? É um tipo de lipídio saudável? Sim. Posso consumir exageradamente? Não, de jeito nenhum, tá bom? Então, mesmo sendo lipídio, mas é lipídio de origem vegetal, é castanha, azeite de oliva, é saudável, é lipídio de origem vegetal, posso exagerar, posso consumir o tanto que eu quiser? De jeito nenhum, tá bom? Tudo quantidade moderada, tá? Quantidade moderada, porque o exagero vai estimular o aumento, tá, do colesterol ruim, principalmente. Isso é uma coisa que nós vamos comentar, pessoal. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque é uma coisa que a gente vai comentar quando a gente chegar lá no sistema cardiovascular, tá? Então, quando a gente estiver lá no sistema cardiovascular, inclusive até tá falando aqui um pouquinho, o colesterol ruim, tá? Ele pode aí, devido ao excesso, né, no consumo aí de lipídios, tanto de origem animal quanto também de origem vegetal, o excesso de colesterol ruim no organismo pode aí se acumular, né? Esse colesterol pode se acumular aí, especialmente em artérias e veias, tá? Especialmente em artérias, principalmente. E aí é onde pode acontecer aí várias doenças do sistema cardiovascular, tá? Como arteriosclerose e vir aí até a causar infartos, derrames, né? O AVC e outras doenças, tá bom? Bom, então os lipídios. E finalmente vamos para o último nutriente que também faz parte dos alimentos que nós consumimos, as proteínas. As proteínas são compostos bastante grandes, tá? São nutrientes bastante grandes que são formados por estruturas bem mais simples, chamadas aminoácidos, tá? Qual que é a principal função das proteínas, pessoal? A principal função das proteínas é ser a matéria-prima da composição das nossas células, tá? Então, a principal matéria-prima, né, que compõe a base de formação das nossas células, a estrutura e o funcionamento das nossas células, são proteínas, tá? Então, as proteínas, elas entram na composição, olha, de praticamente todas as partes do nosso corpo. Dos nossos músculos, cabelo, pele, unhas, todos os tecidos do nosso corpo, órgãos, tá? Então, as proteínas, basicamente, elas têm uma função estrutural no nosso corpo, tá? Por que eu digo uma função estrutural? Porque elas têm uma função de fazer parte da estrutura das células que formam o nosso corpo, tá certo? Além dessa função estrutural, né, as proteínas, elas também têm uma função de atuar como enzimas. O que são enzimas? Enzimas são estruturas que atuam facilitando as reações químicas no nosso organismo. Por exemplo, as reações de digestão, tá? Então, as proteínas auxiliam muito no processo digestório no nosso organismo, tá bom?
Além disso, as proteínas atuam também, olha que importante, onde as proteínas atuam no nosso organismo. No processo de coagulação do nosso sangue, as proteínas também atuam na formação de anticorpos, isso é um assunto muito importante que a gente vai falar lá no sistema imunitário do nosso corpo, do nosso organismo, tá? Então, as proteínas também fazem parte aqui, olha, de atuar na formação dos anticorpos que vão defender o nosso corpo, o nosso organismo contra infecções e agentes infecciosos, tá? Então, as proteínas são muito importantes, certo? As proteínas, pessoal, elas podem ser encontradas aí numa quantidade, né? Numa variedade muito grande de alimentos também. Mas especialmente, né, nós podemos dizer que as proteínas estão presentes principalmente nas carnes, olha aqui, nas carnes, né, tanto branca quanto vermelha, tá? Seja de porco, frango ou carne de peixe também, e nas carnes vermelhas, tá? Aqui tá carne de peixe, olha, peixe, frango e uma carne vermelha, tá? Nos ovos, mas especialmente quando a gente fala no ovo, especialmente na clara do ovo. Vocês lembram que eu comentei da gema do ovo? A gema do ovo, pessoal, ela é rica em lipídio, tá? Em gordura. Já a clara do ovo é riquíssima em proteína, tá bom? Outras fontes também de proteínas, alguns vegetais. O feijão é riquíssimo em proteína, a lentilha, a soja, ervilha, grão de bico, tá? Amendoim também, tá bom? Então, o leite também é uma grande fonte de proteína. Aliás, pessoal, o leite, para quem reparou, o leite ele tá em todos os 5 nutrientes, tá? Desde que a gente começou lá no tema 3, vitaminas e sais minerais, e agora aqui no tema 4, carboidratos, lipídios e proteínas, para quem reparou, o leite está presente nos 5 nutrientes que formam os alimentos, tá? O leite ele é rico tanto em vitamina, sais minerais, proteínas, lipídios e carboidratos. O leite ele é um alimento, a gente pode dizer assim, um alimento completo, tá? Não é à toa assim que qualquer filhote, né, incluindo da espécie humana, né, um bebê, os primeiros meses aí de alimentação de um bebê, especificamente aí é apenas leite, né, no caso da criança, o leite materno, né, a única refeição que é necessária aí para uma criança, tá bom? É o leite. É um alimento completo que vai fornecer aí os 5 nutrientes que uma criança vai precisar aí nos seus primeiros meses de vida e desenvolvimento, tá bom? Então é isso, pessoal. Com isso a gente termina a aula dessa semana com o tema 4. Estou enviando para vocês as atividades e para a realização das atividades, se ficou alguma dúvida, mesmo depois de assistir aqui a videoaula, qualquer dúvida que vocês tenham para a resolução das atividades, se quiser tirar alguma dúvida, quiser saber algum detalhe, não entendeu alguma coisa, pode me mandar mensagem que eu respondo, que eu esclareço a dúvida, tá bom? Estou à disposição aí para ajudar vocês, tá certo? Um beijo, até a próxima aula.